AnatoCast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia. Fala aí, galera, tudo bom? Estou aqui mais uma vez para mais uma videoaula de anatomia humana para vocês, beleza? Olha, estamos aqui no nosso canal AnatoCast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia. Beleza, galera? Então vamos para mais uma aulinha de hoje, ok? Vamos começar por aqui, olha. Cadê? Então, olha, chegando aqui a nossa aulinha de hoje. Hoje a gente vai ver de novo uma aula que referencia juntamente com o nosso episódio do nosso podcast. Por falar em podcast, para você ainda que não conhece, nós somos o AnatoCast. Nós temos um canal de podcast aí distribuído nas principais plataformas de áudio. Só buscar lá AnatoCast que você vai encontrar, beleza? E esse episódio da videoaula de hoje é o episódio de número 2 da segunda temporada do nosso canal de podcast intitulado AnatoCast. E hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a articulação esternoclavicular, beleza? Para você que não me conhece ainda, olha aqui, ó, eu sou o professor Vitor Caiato, sou professor adjunto de Anatomia Humana da Universidade Federal de Pernambuco, aqui no campus do Agreste, na cidade de Caruaru, beleza? Vamos nessa, galerinha, olha só. Na aulinha de hoje a gente vai falar um pouco sobre as superfícies articulares dessa articulação esternoclavicular. Vamos ver um pouco sobre classificação. Vamos falar sobre meios de fixação, que são as principais estruturas que mantêm e que dão a estabilidade nessa articulação. Vamos ver os movimentos que essa articulação permite executar, ok? E algumas correlações clínicas e funcionais da articulação esternoclavicular. Beleza? Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui para ficar menor, para vocês me verem melhor. Olha aí, já estou aqui pequenininho para vocês, beleza? E vamos começar com a nossa aulinha de hoje. Olha só, com relação às superfícies articulares, muitas vezes o nome da própria articulação já nos indica as estruturas ósseas que vão formar essa articulação. Por exemplo, olha, a articulação aqui é dita esternoclavicular. Então é de se supor que ocorra uma interligação, uma articulação entre o osso externo, que é nesse nosso osso aqui, ó, central, mediano, na região torácica, e a clavícula. Por isso o nome da articulação esternoclavicular, ok? Mas não é o osso por completo do externo, nem é o osso por completo da clavícula que se articulam, mas sim partes desses ossos. Então, olha, aqui a gente tem duas imagens, uma visão superior e uma visão inferior da clavícula. E, para você que ainda não assistiu a videoaula, corre lá na osteologia da clavícula, que a gente vai destrinchar toda essa estrutura óssea aí, para ver todas as partezinhas desse osso da clavícula. E uma delas que a gente vê lá na nossa videoaula é essa extremidade aqui, ó. A clavícula, na verdade, tem duas extremidades. Uma extremidade medial, também chamada de extremidade external da clavícula, e tem uma outra extremidade lateral que a gente vai falar um pouco mais à frente em outra videoaula sobre outro tipo, sobre outra articulação, beleza? Mas essa extremidade aqui, ó, é chamada de extremidade external ou extremidade medial da clavícula. E essa extremidade medial da clavícula se articula com o osso externo. Olha só, o osso externo ele normalmente é formado por 3 segmentos. Essa porção superior chama-se de manúbrio external. Essa porção intermediária, corpo do externo. E essa porção mais inferior aqui chama-se processo ou apêndice xifoide do osso externo, beleza? Mas nessa região do manúbrio external, uma das porções, e que vai interessar para a gente agora nessa videoaula aqui, é essa estrutura aqui, ó, que se localiza látero superior, ok? De um lado e do outro do osso externo. Essa estrutura aqui chama-se incisura clavicular do osso externo. E é exatamente o ponto onde a extremidade external da clavícula vai se encaixar de um lado e do outro do osso externo, formando as articulações esternoclaviculares, do lado direito e do lado esquerdo. Então, como superfícies articulares, essa articulação esternoclavicular apresenta a extremidade external da clavícula, que é essa estrutura aqui, ó, essa extremidade mais medial do osso da clavícula, e também a estrutura intitulada de incisura clavicular do osso externo. Beleza? Ok. Para a classificação, então aqui, ó, nessa imagem a gente tem aqui, ó, a figura, ok? A extremidade external da clavícula e aqui a incisura clavicular do osso externo. Olha só. Com relação à classificação, essa é uma das articulações do corpo que tem uma maior divergência entre os autores quanto à sua classificação. E uma coisa é consenso. Ela é uma articulação do tipo sinovial, ou seja,
existe uma cavidade articular entre as duas superfícies ósseas, que normalmente é preenchida pelo líquido sinovial. Quanto ao formato geométrico dessas superfícies, é que há essa principal divergência na classificação das articulações externo-clavicular, beleza? Muitos autores a consideram como sinovial plana, e se ela for realmente sinovial plana, faz apenas movimentos de deslizamento. Outros autores classificam aí como sinovial selar, como se fosse uma cela de montaria, encaixando uma superfície sobre a outra, que é, na verdade, a maioria dos autores a classificam como sinovial do tipo selar. Sendo ela selar, ela normalmente é uma articulação biaxial, ou seja, que realiza movimento em torno dos dois principais eixos. Mas existem alguns autores que também a classificam como sinovial esferoide, ok? Porque acreditam que ela realiza um terceiro aí, um movimento em torno de um terceiro eixo, que é um movimento rotacional, principalmente quando a gente executa esse tipo de movimento do símbolo ou da cintura escapular. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre os movimentos. Então, quanto à classificação, uma coisa é consenso, ela é do tipo sinovial, o que diverge um pouco é em relação ao formato geométrico de suas superfícies articulares. Em plana, selar ou esferoide. A maioria dos autores a classificam como sinovial do tipo selar. Beleza? Vamos lá, olha só. Quanto aos meios de fixação dessa articulação, são as estruturas que a mantêm, que mantém essa extremidade external da clavícula se articulando com a incisura clavicular do externo. Okay? Essa articulação apresenta, de uma forma geral, um envoltório, uma cápsula articular fibrosa, um envoltório fibroso que reveste todas as suas superfícies articulares, de um lado e do outro. E essa estrutura chama-se de cápsula articular. Cápsula articular da articulação externo-clavicular. Beleza? Além dessa cápsula articular, essa articulação apresenta no seu interior, ou seja, por dentro da cápsula, uma estrutura fibrocartilaginosa aqui, ó, um disco fibrocartilaginoso que fica aqui, ó, entre uma superfície articular e a outra. Tá vendo aqui, ó? Essa estrutura chama-se disco articular da articulação externo-clavicular. Olha só, ele é uma estrutura fibrocartilaginosa e, pela sua própria estrutura, ela é um pouco maleável. Então, esse disco articular, no caso da articulação externo-clavicular, serve fundamentalmente com dois objetivos principais. Um é melhorar o encaixe das superfícies articulares. Nem sempre essa extremidade external da clavícula ela é congruente, ela é coaptável, ela encaixa-se perfeitamente na incisura clavicular do externo. Mas quando a gente tem esse disco articular entre as duas superfícies, e por ele ser maleável, ele se adapta aos formatos das duas superfícies articulares, favorecendo o encaixe dessas superfícies, o que melhora a estabilidade da articulação. Quanto melhor o encaixe das superfícies articulares, essa articulação tende a ser um pouco mais estável em relação à outra. Mas esse disco também funciona como um elemento de amortecimentos dos choques mecânicos. Principalmente os choques mecânicos, quando a gente recebe essa força, esse impacto do choque nos membros superiores. E normalmente essa força ela é retransmitida ao longo dos ossos e pode chegar a ser retransmitida para o esqueleto axial. E esse é o único ponto de contato, essa articulação, entre o esqueleto do membro superior com o esqueleto axial. Então, muitas vezes, esses impactos são transmitidos ao esqueleto axial e esse disco pode servir como um elemento importante de amortecimento desses choques mecânicos. Beleza aí? Ok. Seguindo adiante, a gente tem os ligamentos intitulados externo-claviculares anteriores, porque vão do externo para a clavícula pela região anterior dessa articulação. Então, olha, esses ligamentos são ligamentos do tipo capsular, ou seja, suas fibras estão entrelaçadas, entranhadas, com as fibras da cápsula articular da articulação externo-clavicular. Ok? Então, existe um reforço ligamentar anteriormente na sua cápsula, através dos ligamentos externo-claviculares anteriores. Da mesma forma, na região posterior da cápsula, existem os ligamentos externo-claviculares posteriores, que reforçam agora essa cápsula articular pela face posterior da articulação externo-clavicular. Por isso são ditos ligamentos externo-claviculares posteriores. Beleza? Mas existe um outro feixe ligamentar importante, que fica aqui, ó,
entre uma clavícula e a outra. Ó. Entre uma clavícula e a outra, olha o nome dele, ligamento interclavicular. Inter, porque fica entre uma estrutura e outra. Clavicular, interclavicular, entre uma clavícula e outra. Bem aqui, ó, interligando uma clavícula e outra, pela região aqui, ó, superior do osso externo. Esse ligamento chama-se ligamento interclavicular. Por exemplo, ele evita que as duas clavículas sejam tracionadas lateralmente muito fortemente, okay? O que poderia ocasionar uma luxação da articulação externoclavicular. Esse ligamento chama-se ligamento interclavicular. Beleza aí? E por último, como meio de fixação também super importante, um ligamento que se chama, ó, ligamento costoclavicular. Porque vai aqui, ó, da primeira cartilagem costal, do primeiro par de costelas, em direção a uma estrutura que, quem já assistiu aí a videoaula sobre osteologia da clavícula, viu que na face inferior da clavícula, próximo da extremidade external, nós temos uma área rugosa, uma área mais enrugada, denominada de impressão do ligamento costoclavicular, que é exatamente o ponto de fixação desse ligamento aqui, ó, que é chamado ligamento costoclavicular. Ele parte da primeira cartilagem costal em direção à impressão do ligamento costoclavicular, que fica na face inferior da clavícula. Esse ligamento, por exemplo, impede e evita que a clavícula ou as clavículas sejam tracionadas muito fortemente para cima, superiormente. Se isso acontece, a tendência é que ele tracione para baixo, aqui, ó, evitando que essa clavícula sofra, por exemplo, uma luxação superior da clavícula. Então, esses são os principais meios de fixação que auxiliam na manutenção da estabilidade articular da articulação externoclavicular. Nós temos alguns outros elementos, como alguns músculos, por exemplo, o músculo subclávio é um outro músculo extremamente importante para essa manutenção. Mas a gente vai ver músculos em outras videoaulas específicas para a musculatura. Tá joia? Seguindo adiante, vamos para os principais movimentos que essa articulação executa. E começando com os principais elementos, são elevação e depressão da clavícula. Então a gente pode tracionar a clavícula para cima ou a clavícula para baixo. Por exemplo, se eu fizer esse movimento de elevação do ombro e depressão do ombro, também a clavícula é elevada e deprimida. Elevação e depressão da clavícula. Beleza? Outro movimento importante que a clavícula executa, ou que a articulação externo-clavicular executa, são os movimentos de protração e retração do ombro. Então, quando a gente desloca o ombro anteriormente no movimento de protração, existe na clavícula também esse movimento de protração e retração da clavícula. De protração e retração do ombro. Essa protração também pode ser chamada de protrusão e o retorno, ou lá para trás, o tracionamento posterior, retração ou retrusão, ok? Na articulação externo-clavicular. Beleza? E para os autores que ainda classificam essa articulação como sinovial esferoide, acreditam que ela realiza um movimento de circundação, que é um movimento composto por esses movimentos que a gente acabou de citar. Então, ó, ela faria elevação, protração, depressão, retração, e além desses 4 movimentos, ela também giraria em torno do seu próprio eixo, ok? Em torno do seu próprio eixo, permitindo esse movimento de circundação, esse movimento circular com a cintura escapular como um todo. Tá joia? Esse movimento chama-se circundação. Beleza? Vamos lá. Seguindo adiante, aqui a gente tem uma correlações clínicas importantes. Ó. E o principal mecanismo, ou principal lesão que ocorre a nível da articulação externo-clavicular é a luxação externo-clavicular. A gente tem algumas imagens mostrando aqui, ó, uma clavícula deslocada aqui, ó, anteriormente, tá joia? Aqui ela deslocada novamente, ó, antero e inferiormente. Aqui nessa imagem de uma ressonância magnética, a gente tem o osso da clavícula aqui, ó, de um lado, e o osso da clavícula do outro, ok? E aqui a clavícula está, ó, tracionada, deslocada posteriormente. E aqui a gente tem 2 imagens vistas de cima, uma clavícula aqui, ó, deslocada anteriormente, uma luxação anterior da clavícula, e aqui a gente tem uma clavícula deslocada posteriormente, uma luxação posterior da clavícula. Essa é a principal lesão que acontece a nível
de articulação externo-clavicular. E é muito comum de acontecer isso quando indivíduos sofrem quedas ou acidentes automobilísticos, quedas de cavalo, de bicicleta. É muito comum que essa clavícula possa se deslocar em relação ao osso do externo. Beleza? Então, galera, era isso. Ó. Vou deixar aqui algumas referências para vocês darem uma olhadinha aí, tá joia? Tem alguns livros, alguns colegas aqui do YouTube, o nosso podcast que está aqui também, ó, falando um pouquinho dessa articulação externo-clavicular. Tranquilo? Então, galerinha, olha só, essa foi mais uma videoaula para vocês, ok? Foi a aula o episódio de número 2 da segunda temporada do nosso canal do podcast. Deixa eu voltar um pouquinho, olha aí, estou voltando aqui para vocês, tá já? Então, ó, hoje foi a articulação externo-clavicular, beleza? Galerinha, muito obrigado aí para vocês que ficaram conosco até agora, tá joia? Olha só, quem gostou da nossa aula, vai aí embaixo, ó, curte o vídeo, tá joia? Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações para você ficar recebendo toda vez as notificações dos novos vídeos que surgirem, beleza? Você também pode interagir com a gente ó, através do nosso Instagram, @anatocast, beleza? Vai lá, deixa uma informação, uma pergunta, uma dúvida, uma crítica, uma sugestão, enfim, interage com a gente lá no Instagram e também você pode ir lá no nosso site, www.anatocast.com.br. E você pode também encontrar os podcasts lá disponíveis no site, as videoaulas e agora também a gente tem lá o link do mais novo e-book do Anatocast. É o e-book, o Anatocast primeira temporada, já está disponível aí para comercialização do nosso primeiro livro. O livro está super legal, com imagens bem tranquilas, uma linguagem super fácil de entender e com algumas inovações, como por exemplo QR Codes, que vai levar vocês para podcasts e videoaulas específicas de cada assunto, de cada capítulo lá do nosso e-book. Beleza, galera? Então, um grande abraço a todos vocês e a gente se encontra na próxima videoaula aqui no nosso canal do Anatocast. Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar anatomia.